Olá pessoal, hoje vamos falar então sobre Web Services. A gente já falou sobre microserviços e SOA, né, arquitetura orientada a serviços, e lá eu dei uma ideia para vocês de que uma das maneiras de você implementar os serviços era através de Web Services. Então agora a gente vai ver como que a gente faz esses Web Services usando o Java EE ou o Jakarta EE. Cada plataforma tem a sua API, tem as suas funções para desenvolver web services. Você consegue desenvolver web services em qualquer plataforma praticamente. PHP você consegue fazer, etc. No Java a gente tem duas APIs. O JAX WS, que é um padrão W3C, e o JAX RS, que é para fazer implementação de web services do tipo REST, tá? Representational State Transfer. Okay? A gente vai ver principalmente os web services do tipo REST. Vou falar um pouquinho sobre SOAP Web Services, que é esse padrãozinho do JAX WS aqui. Então, basicamente o SOAP, os Web Services baseados em SOAP, eles trafegam XML em cima do protocolo HTTP. Basicamente o que ele faz é pegar uma mensagem que você quer mandar para um serviço dizendo, olha, execute tal método para mim. Ele empacota essa mensagem usando um protocolo SOAP, então ele é um XML que ele monta para você e manda esse XML. Do outro lado, o Web Service, ele pega esse XML, ele consegue fazer um parse do XML e descobrir qual é o método que tem que ser invocado. E ele faz isso tudo trafegando em cima do HTTP. Os Web Services no SOAP conseguem ser descobertos através de um serviço de descoberta, o DDI. E os elementos mais importantes são o SOAP, né, que é o protocolo, o DDI, que é para descoberta, e o WSDL, que é a linguagem de descrição do Web Service. E os Web Services do tipo SOAP, eles são W3C, padrão W3C. SOAP significa Simple Object Access Protocol. É um protocolo de comunicação, então ele apesar de estar rodando em cima do HTTP, ele é um protocolo de comunicação, onde o remetente da mensagem tem que empacotar a mensagem de um jeito e o receptor da mensagem tem que receber essa mensagem desse jeito para poder fazer a interpretação dela. Ele é um formato, então é XML, que é um formato para envio da mensagem. A comunicação é toda feita sobre internet, como é um XML, é independente de plataforma, independente de linguagem, simples e extensível e padrão W3C. Esse é aquele desenho que eu falei para vocês lá nos slides de SOA e microserviços, que era o padrãozão dos serviços baseados em SOAP. Então aqui desse lado eu tenho o provedor de serviço e aqui eu tenho o requisitante, um consumidor do serviço. Eu quero fazer uma chamada para esse cara aqui. No meio do caminho eu tenho um registro ou catálogo de serviços, um UDDI. Então o que eu faço? Primeiro, quando eu quero executar um serviço, eu pergunto para o DDI onde que está o serviço que eu quero. Ele encontra o serviço, retorna para mim o WSDL que eu preciso para poder fazer a chamada. E aí sim eu consigo fazer a chamada correta para o meu serviço. Essa chamada acontece tudo via SOAP, tá? E o serviço me dá a resposta. Esse aqui é o padrãozão básico do diagrama de Web Services do tipo SOAP. Aqui está os passos que eu acabei de explicar. Então, primeiro, o fornecedor de serviço contacta o DDI, registrando e informando os serviços e onde encontrá-los. Aí, com o fornecedor, com os Web Services já registrados no DDI, agora o consumidor consegue buscar lá no DDI o serviço, ele descobre como que ele faz para chamar aquele serviço, e daí o consumidor se comunica diretamente com o fornecedor, porque ele descobriu aonde que está o serviço e tudo feito através do protocolo SOAP. Aqui a gente tem um exemplo de um pedido do SOAP, tá? Esse aqui, pode dar uma olhada aqui, que isso aqui é uma mensagem HTTP, olha só o cabeçalho HTTP, tá aqui post, o endpoint que está indo, a versão do HTTP, o host, content type, isso aqui é uma mensagem HTTP. No corpo da mensagem HTTP, a gente está enviando um XML, e esse XML, esse formato de XML que está aqui, isso é o SOAP. Em especial, esse XML que está aqui, ele está pedindo para invocar a função mostrar e está passando como parâmetro oi. Aí lá do outro lado, depois que o Web Service executar a função, nesse caso aqui eu implementei esse Web Service e fiz ele só concatenar com o teste dois pontos o que ele passou como parâmetro, tá? Ele vai retornar essa mensagem aqui. Perceba que essa mensagem de retorno também é uma mensagem do HTTP,
Olha só, tem até status code, ó, 200 ok, tá tudo aqui, é uma mensagem HTTP. E ela está dizendo, olha, o mostrar response respondeu ou retornou com isso aqui, ó. Eu mandei voltar uma string lá, teste 2.2, só para a gente ver funcionando. O WSDL é uma linguagem de descrição do web service, também é baseada em XML, e lá no WSDL eu consigo ver onde é que está esse serviço, eu consigo ver quais são os métodos que eu tenho para chamar, quais são os parâmetros e assim por diante. É um XML bem complexo, não é um XML simples, tá? Pode dar uma olhada aqui. Mas ele tem ó, as mensagens mostrar response, que é o que ele vai trafegar, hello e hello response. Aí tem aqui ó, onde que está o endpoint do meu web service. A operação mostrar, ó, tem uma entrada e tem uma saída. Ó. A entrada recebe com mostrar e a saída ela retorna o mostrar response. E assim ele vai definindo ó, todos os elementos do web service bonitinho. Ok? Aqui ó, a localização do web service aqui ó. Então é assim que ele consegue descobrir quais são os parâmetros que ele tem que passar, quais são os métodos disponíveis e assim por diante. O DDI significa Universal Description Discovery Integration, tá? São elementos de registro de web services, é como se fosse um diretório de busca, onde eu consigo ir lá e perguntar, olha, me dá um web service, esse é o web service que eu quero, e ele me retorna o WSDL dele, e aí eu consigo fazer a invocação. É bem interessante isso daqui. A comunicação com o DDI também é via SOAP, só que daí onde eu request e os responses são os objetos do DDI, que tem um formato específico, enviados via SOAP. Os formatos de consumo de conteúdo ou de envio de conteúdo, consumo de conteúdo, são vários. Eu posso usar XML se eu quiser, então dentro do meu SOAP eu posso dizer, olha, estou enviando um XML, ou posso estar usando um JSON também. Agora, quando a gente for estudar web services tipo REST, a gente vai usar JSON. Então, eu estou falando pouco sobre web services tipo SOAP, porque a gente não vai usar. Tá? O que a gente usa hoje é web services tipo REST mesmo. Aí eu falei lá na frente um pouquinho sobre JAX-B, quer dizer, eu só comentei JAX-B. JAX-B é uma tecnologia no Java que faz o mapeamento de classes Java para XML e XML para classes Java para JSON, JSON para classes Java. Então ele transforma os objetos. E aí é um monte de anotações que você coloca na classe para direcionar o cara que vai fazer o parse desse XML, ou desse JSON, ou dessa classe Java, como que ele tem que fazer a transformação. Se você não colocar nada, ele consegue fazer, segue umas regrinhas e consegue fazer, mas você consegue direcionar essa transformação aí também. Aqui eu tenho um exemplo de um web service do tipo SOAP. Veja que é muito simples de criar um web service tipo SOAP. Está aqui, ó. Eu pego uma classe, anoto ela com @webservice, aí pego um método que eu quero que esteja disponível para ser invocado e anoto ele com @webmethod. Pronto, ele com essas importações, pronto, ele já é um web service, ele está tranquilo. Aí o meu cliente de web service, o cara que vai usar aquele web service, ele também é bem tranquilo de funcionar, tá? Ele tem que usar esse hello service aqui. Tá? Daí ele diz que é uma referência para esse web service aqui. Aqui eu estou dizendo na mão onde é que está o WSDL do web service. E aí o método sayHello, que vem desse hello service, que ele está mapeado para esse sayHello aqui, que é um web method, esse sayHello aqui, basta eu chamar desse hello service aqui, basta eu chamar service.getHelloPort. Esse getHelloPort vai retornar para mim uma referência para a chamada remota do meu serviço, e aí quando eu chamo o método sayHello, que é o método efetivamente que vai ser chamado lá no web service, ele faz as chamadas todas para mim. Então é bem tranquilinho de eu fazer ele funcionar, tá? Vamos falar então sobre os RESTful Web Services, que são o nosso foco de interesse, tá? Então, só para ter uma ideia de como é que funcionava um SOAP, que era fácil também, não tem estresse nenhum, mas não é isso que a gente está usando hoje em dia. Hoje em dia a gente está usando Web Services, mesmo Web Services do tipo REST. Então, o REST, ele veio da tese de doutorado desse carinha aqui, ó, Roy Fielding. Dá uma olhadinha aqui nesse documento, lá em mais ou menos 2000, e na verdade não é uma definição de uma API ou qualquer outro tipo de tecnologia, na verdade é um estilo arquitetural que foi definido. Ele definiu que a aplicação, ou cada aplicação em REST é um conjunto de recursos. Esses recursos representam o estado da aplicação, um estado particular. Então, do jeito que estão os recursos, significa que a aplicação está num determinado estado.
E aí, quando você acessa um recurso, buscando ou setando esse recurso, você está transferindo o estado ou alterando o estado, tá? Por isso que é aqui, ó, State Transfer, tá? A interface para esses web services ou para esse estilo arquitetural tem que ser uma interface web simples, sem qualquer tipo de abstração, protocolo, importação, padrão, troca de mensagem, nada. Assim, é para usar a tecnologia que está disponível. E é por isso que nos web services do tipo REST a gente usa a tecnologia do HTTP, o protocolo HTTP, porque ele está disponível, ele tem métodos disponíveis que eu posso invocar, ele tem código de retorno, tem toda a parafernália pronta, inclusive criptografia, se eu usar HTTPS, está tudo pronto lá, tá? Então eu identifico os meus recursos através de URIs, eu consigo manipular os meus recursos através dos métodos do HTTP. Veja que até agora a gente viu só os métodos GET e POST, né? A gente sempre usou GET e POST, GET e POST. Daí, vai fazer uma tela de senha, usa POST. Vou fazer um link, está acessando via GET. A gente se preocupava só com esses dois, mas existem outros métodos do HTTP. E aqui a gente vai usar o método GET, o método PUT, o método DELETE, o método POST também. Aí os códigos, os retornos que esses métodos me dão, indicam o que aconteceu, se foi um sucesso, se foi um erro. E esses códigos de retorno eu uso os próprios códigos de retorno do HTTP. Como eu estou usando o HTTP simples, ele é acessível a partir de qualquer linguagem de programação, porque qualquer linguagem de programação hoje em dia tem acesso a uma API que faz chamadas HTTP. Tenho todos os recursos e a API que manipula esses web services é a JAX RS, que a gente vai ver aqui. A gente tem 3 elementos do REST, então, né, os recursos, que eu já falei, que são os identificados pela URI, eu consigo identificar na requisição, etc. Eu tenho as ações, que é o que eu posso fazer com os recursos, e tenho os conteúdos, ou os MIME types, que eu identifico lá no Content Type, que é como eu passo esses recursos, ou como eu estou manipulando esses recursos. Normalmente JSON, XML, a gente vai brincar com JSON aqui, mas você vai ver que a API do JAX RS é tão legal que tanto faz você trabalhar com XML ou com JSON, porque é praticamente a mesma coisa. O REST tem algumas restrições. Por exemplo, cliente-servidor. Eu tenho que ter 2 ambientes, cliente-servidor, cada um com suas responsabilidades. O REST tem que ser stateless, quer dizer, a requisição contém todas as informações necessárias para a invocação e do lado de lá do web service eu não guardo o estado. Tem que ser cacheável, né? Suportar respostas cacheadas para eu poder ter a mesma resposta se eu tentar fazer as mesmas requisições. Isso a gente vai ver um pouquinho lá quando eu falar um pouquinho sobre cores, tá? Uma interface uniforme, tá? Regras genéricas para comunicação, nomeação de recursos, resposta, hipermídia, que a gente vai ver lá na frente. E camadas, a possibilidade de adicionar intermediários sem interromper a execução, por exemplo, o balanceamento de carga. Eu consigo fazer isso simples com HTTP, porque basta eu colocar uma Apache na frente lá que faz o balanceamento de carga para mim e não vai impactar em nada. Tá? Diferença entre REST e RESTful. REST é um paradigma arquitetônico que explora a tecnologia web, no nosso caso HTTP, tá? Possui aquelas restrições que eu mostrei e esse paradigma arquitetônico possui alternativas. Por exemplo, uma alternativa é fazer REST com Web Services. Outra alternativa é fazer RPC, Remote Procedure Call. Outra alternativa é fazer XML RPC e assim por diante. E RESTful é um serviço web que utiliza o paradigma REST. Então seria aquele meu web service implementado e usando o REST na minha aplicação, esse cara seria um RESTful. Web Service RESTful. Toda a informação disponível na minha aplicação vai ser um recurso, um resource, uma imagem, uma pessoa, um documento. Cada recurso vai ter um identificador único, que vai ser uma URI, por exemplo, http://clientes. Esse cara aqui é um identificador único para alguns recursos. Os recursos podem ser representados e daí, no caso, transportados de várias formas. Tá? A gente vai usar JSON, mas a gente pode representar ele de várias formas. XML a gente não usa, mas a gente poderia usar HTML, né? A gente não usa, mas a gente poderia usar XML ou JSON aqui, tá? A gente vai usar JSON. Os recursos vão ser manipulados através de métodos do HTTP. Por exemplo, quando eu faço GET de um recurso, eu estou retornando todos os clientes. Agora, se eu estou fazendo POST dessa URI, eu estou inserindo um cliente. Então, seria mais ou menos assim. As requisições HTTP, a partir dos métodos, retornam algum código de retorno, um status code, e eu uso isso para saber o que aconteceu na minha requisição.
Por exemplo, 404 não encontrou, 500 deu um erro desconhecido do servidor, 201 foi criado. E esses retornos no HTTP, vocês têm que usar, têm que saber usar esses retornos no HTTP de forma correta, tá? A gente não vai ficar retornando o código 200 de sucesso com a mensagem, pode até retornar a mensagem de erro lá dentro, mas ok, não ok, deu certo, não deu certo, não. A gente identifica se deu certo ou não deu certo com o código de retorno no HTTP. Vamos falar um pouquinho, ou na verdade, revisitar o protocolo HTTP que vocês já tiveram lá em Web 1. Então, HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, existe aí desde 1990, né? Esse cara aqui, o Tim Berners-Lee, foi o cara que criou o primeiro cliente-servidor, tá? Começou lá com HTTP 09, em 96 HTTP 1.0, 99 HTTP 1.1, se vocês tiverem curiosidade, dêem uma olhadinha nessas RFCs, que são as definições do protocolo. É um protocolo, se você for olhar para o modelo OSI, da camada de aplicação, então lá em cima. É um modelo baseado em requisição-resposta. Se você quer que alguma coisa aconteça, você requisita e daí você obtém a resposta. Não mantém o estado, né, dados entre as requisições, se bem que a gente usa sessões hoje em dia. E possui códigos de retorno, que são um aspecto que nos interessa muito. Então, sempre que você faz uma requisição via HTTP, você vai ter que ter uma conexão com o teu servidor, tá? Você vai ter que ter um socket aberto nesse servidor, e aí você vai passar alguma coisa para ele. E se passar alguma coisa para o servidor, é uma mensagem desse jeitão aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa mensagem aqui está dizendo, ó, estou acessando via GET esse cara aqui, esse recurso, com esse protocolo nesse host. Quando eu faço isso, eu estou invocando alguma coisa lá no servidor via GET. Esse servidor vai pegar isso daqui, vai interpretar, vai me dar uma resposta e a resposta vai ser alguma coisa parecida com isso. Nesse meu caso aqui, a resposta veio no conteúdo HTML, ó, veio uma página para mim. E aí o browser é o cara que, quando você passa isso daqui lá na barra de endereço dele, ele pega com o retorno que foi esse HTML e pinta isso aqui na tela, tá? Ele renderiza isso aqui na tela para você. Então o browser aqui, ele vai ser um pintador de páginas para você. Mas assim, voltando, isso é requisição e resposta. A requisição tem um formatão e a resposta também tem um formatão. O cabeçalho da requisição e o cabeçalho da resposta me dizem as coisas que eu quero saber relativas à resposta. Por exemplo, nessa resposta, ou na requisição, né? Nessa resposta aqui eu estou recebendo um HTML. Tá? Se eu estivesse recebendo um JSON aqui embaixo, ao invés do HTML, seria application/JSON, não seria text.html. Aqui estão os métodos do HTTP. Eu tenho os métodos mais importantes para mim aqui são o GET, o POST, o PUT e o DELETE. Esses métodos eu vou usar para fazer basicamente CRUD, tá? Então GET vai ser para retornar um ou mais carinhas de lá. Então se eu quero retornar todos os clientes, eu faço GET. Se eu quero retornar o cliente com o ID 10, eu faço GET. Eu quero inserir um novo cliente, eu faço POST. Eu quero alterar um cliente, eu faço PUT. Eu quero remover um cliente, eu faço delete. E aí eu tenho uns outros métodos aqui. A gente vai se interessar pelo head e pelo options quando a gente for ver a parte de corte também lá na frente. Tá? Lá na frente eu explico para vocês. Basicamente o options é legal porque o options, quando eu faço uma chamada de options, ele me retorna os métodos HTTP que o servidor consegue entender, que o servidor suporta. Isso é importante para nós quando a gente for tentar ver o que a gente pode fazer com o servidor, com aquele web service. Duas características nos importam nos métodos, uma delas é a idempotência e o outro é a segurança. Um método ele é idempotente, olha que palavrinha bonitinha para dar para um filho. Ó. O método é idempotente se a mesma requisição feita diversas vezes sempre resulta no mesmo efeito. Isso é, se eu faço uma busca pelo usuário 1, se eu fizer essa busca pelo usuário 1 de novo, eu vou receber o mesmo retorno. Isso já não acontece se eu fizer uma inserção no banco, né? Se eu fizer um post, por exemplo, se eu fizer um post agora, ele insere um cliente. Se eu fizer um post, ele vai inserir de novo o cliente. Ok? Então, a gente não garante que ele vai manter o mesmo cliente ou que ele vai fazer alguma verificação lá. Então, o post não é idempotente. Todos os outros métodos são idempotentes. E segurança, que não tem nada a ver com autenticação, criptografia, nem nada, tá? O método ele é seguro se ele não provoca alterações nos dados do servidor. Então, o método GET, READ, OPTIONS não alteram os dados do servidor. O GET é para retornar coisas.
Agora, o post, o put, o delete, o post é para fazer inserção, o put é para fazer alteração e o delete é para fazer remoção. Então, eles não são seguros, eles alteram o estado do servidor. Os métodos suportam dois tipos de passagem de parâmetros, o Query Parameters e o Body Parameters. Vocês já conhecem isso, eu só estou revisitando aqui. Então, as passagens de parâmetros na requisição ou na URL da requisição, são os Query Parameters, é quando eu passo parâmetros aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é minha URL, interrogação, chave igual valor, e-comercial, chave igual valor. Quando isso daqui é invocado, né, ou é transformado para uma requisição em HTTP, ele vira esse cara aqui, ó, tá vendo? Ó, get, clientes, então todos os parâmetros estão sendo passados aqui. Aí os espaços são transformados para mais ou para %20, caracteres especiais são codificados como ASCII e o TF8 em hexadecimal. Uma implicação direta disso é que, por exemplo, eu não consigo passar arquivos binários aqui por aqui, tá? E isso aqui tem uma limitação, tá? Porque a minha mensagem HTTP ela tem uma limitação aqui no GET, ok? Já quando eu faço body parameters, quando eu estou passando parâmetros no corpo da requisição, a minha mensagem, a minha chamada, a minha requisição HTTP tem esse formatão aqui, ó. Eu tenho o cabeçalho e daí no corpo da mensagem eu estou passando os parâmetros, ok? Uma implicação disso é que isso aqui não tem limite, eu posso passar o tanto que eu quiser. Esse tipo de parâmetro aqui não vai aparecer no teu histórico de navegação, por exemplo. Já esse via get aqui, ó, com query parameters aqui vai aparecer no teu histórico, porque isso aqui vai ser logado, isso aqui não vai ser logado. Tá? Isso aqui vai ser criptografado se você estiver usando HTTPS, então tem algumas implicações. Por isso que a gente faz sempre telas de login usando body parameters, quer dizer, com post passando os parâmetros no corpo da mensagem. Aí o HTTP também tem vários cabeçalhos, tá? Cabeçalhos são esses elementos aqui, ó, voltando. Ó, tá vendo? Host é um cabeçalho, content length é um cabeçalho. Aqui ó, tem host também de cabeçalho. Tá? Então, vários cabeçalhos. Host mostra qual foi o DNS utilizado para chegar nesse servidor. User Agent fornece informações sobre o navegador que foi usado. Accept informa quais tipos de dados são aceitos como retorno na requisição. Então, você faz uma requisição e diz, olha, eu aceito que você me retorne uma imagem. Seria o accept. O encoding do accept. E o content type, que indica qual é o MIME type ou o tipo do dado que você está mandando. Tá? Por exemplo, estou mandando uma imagem, então meu content type tem que ser do tipo imagem. Estou mandando um JSON, então meu content type tem que ser do tipo JSON. E o content length me fala qual é o tamanho da mensagem que está vindo ou que eu estou passando lá para o servidor. Aqui dá para ver certinho os cabeçalhos, ó, na requisição, o get, a resposta, o cabeçalho da resposta e o corpo da resposta aqui, né? O get não vai ter corpo aqui. Os media types ou MIME types são os tipos dos dados que eu vou trafegar. Eles são divididos em tipos e subtipos, e eu sempre represento assim, tipo barra subtipo. Os tipos mais comuns, application, áudio, image, text, vídeo. E alguns subtipos, por exemplo, se eu colocar image barra asterisco, eu estou falando qualquer tipo de imagem. Se eu colocar image barra PNG, eu estou falando de imagens do tipo PNG, image JPEG, text XML, text HTML, text plain, texto plano, né? Application PDF, application barra vnd.ms Excel, se eu quiser passar uma planilha. E no resto a gente vai usar esses dois tipos aqui, ó, application barra XML e application barra JSON, que são as maneiras com as quais a gente vai passar os nossos dados para o servidor e a gente quer receber esses dados do servidor. Como a gente vai estar trafegando dados, a gente quer que eles sejam codificados desse jeito aí. Uma das coisas interessantes em relação ao tipo, né, o MIME type que a gente tem, é que eles devem casar tanto na requisição como na resposta, tá? Na requisição, quando eu falo accept image barra asterisco, eu estou dizendo, olha, estou fazendo uma requisição para esse servidor, nesse recurso aqui, e eu aceito que o servidor me retorne image barra asterisco. A resposta, quando a resposta for dada, a resposta tem que casar com esse accept aqui. Image barra JPEG, como ele aceita qualquer tipo de mensagem, ele está casando. Senão, você vai ter um status code indicando que houve erro. Os códigos do HTTP são vários, os 1 qualquer coisa são informacionais, os 2 qualquer coisa são códigos de sucesso, os 3 qualquer coisa códigos de redirecionamento,
4 qualquer coisa, os códigos causados pelo cliente, quer dizer, você fez uma requisição errada, deu 400 e alguma coisa, e 500 são códigos originados pelo servidor. A gente precisa conhecer esses códigos aqui para poder escrever uma aplicação bem feita em Web Service, usando o Web Service tipo REST. Aqui tem alguns códigos status, ó. Então veja, olha esses 200 aqui, ó, tá vendo? Nem sempre um código de sucesso é só o 200 ok. A gente pode receber 201 criado, 202 aceito. 204 é quando você pede alguma coisa e não vem nada, ou veio parcial, tá? Aí tem os 300 que são de redirecionamento, os 400, ó, bad request, não autorizado, proibido, não encontrado, método não permitido, conflito e assim por diante, tá? E os erros internos aqui, os 500 que foram gerados pelo servidor. Foi isso que eu falei, ó, nem sempre um sucesso retorna 200. Às vezes o teu web service, quando você mandar inserir um cliente, por exemplo, ele não vai retornar ok, ele vai retornar 201 criado. E em caso de conflitos, por exemplo, eu tentei criar um recurso com chave duplicada. Que valor que eu retorno? Eu retorno 409, que é o conflict. Ok? E no header, por exemplo, eu posso retornar o location da URL do recurso que originou o conflito, por exemplo. Tá? Então, nem sempre só 200 é o ok ou só 400 é o deu errado. Eu preciso olhar aquele web service e saber o que ele está me retornando. Aí eu codifico do jeito certo. Vamos falar um pouquinho sobre RESTful, então, que é a implementação de um web service tipo REST. Então, todo serviço REST é baseado em recursos e eu uso a minha URI, né, no meu servidor lá para representar os meus recursos. Os meus recursos vão possuir também identificadores, por exemplo, se eu quiser identificar o cliente de código 10 na minha empresa.com.br/clientes, que é a minha aplicação, eu faria empresa.com.br/clientes/10. É assim que eu estaria representando o meu cliente 10. Eu consigo representar de outros jeitos, tá? Mas quando a gente for ver parâmetros, eu mostro para vocês. Por enquanto, vamos assumir que a gente vai fazer assim, tá? Aí, sabendo que eu consigo representar os meus clientes, os meus recursos lá no servidor, para fazer operações, basta eu fazer operações em cima dessa representação. Como eu já falei para vocês, get vai ser usado para recuperar elementos, post para criar novos elementos, put para atualizar elementos e delete para apagar elementos ou recursos. Assim o CRUD ficaria, olha só, se eu fizer um get sem passar o /10 aqui, ou / qualquer coisa aqui, eu estou dizendo para o servidor que eu quero obter todos os clientes, então ele vai me retornar uma lista com todos os clientes. Já se eu fizer um get e passar, ó, mesmo recurso aqui, ó, mas eu passar o ID do meu cliente, ele vai retornar um cliente, o cliente com o ID 10. Se eu quiser criar um novo cliente, aí eu faço post e passo no corpo da mensagem do post os dados do cliente que eu quero que seja criado. Se eu quiser atualizar um cliente, eu faço uma chamada via put, onde eu passo o ID do cliente que eu quero atualizar e no corpo da mensagem todos os dados a serem atualizados. E se eu quiser remover um cliente, eu faço uma chamada delete, passando o ID do cliente que eu quero remover. Então, isso aqui vai ser o feijão com arroz para vocês desenvolverem o trabalho, ok? O formato dos dados que vão ser transferidos pode ser via XML ou JSON. Via XML a gente pode usar direto a API do JAX-B, que está implementada já. Com JSON a gente pode usar a classe Espojo, dá para usar a API do JAX-B, pode usar JSON-lib, pode usar Jackson e N outras bibliotecas aqui. Nós vamos usar a biblioteca padrão do JAX-RS, que veio implementada no Glassfish, que é a implementação de referência do JAX-RS, chamada de Jersey, que é o Moxie, ok? Na verdade, a gente não vai nem precisar se preocupar com isso. Na verdade, o servidor, né, o Jersey, quando ele vai receber ou fazer chamadas, ele vai fazer a codificação usando essa biblioteca e acabou, tá? As abordagens de conversão é usar Pojo, usar anotações de JAX-B ou low level, fazendo à mão, tá? Via Pojo, então Plain Old Java Objects, se eu tenho as minhas classes Pojo que eu quero trafegar, eu consigo fazer uma conversão muito simples e direta, não preciso anotar, não preciso fazer referência a qualquer tipo de framework, nem nada. E eu consigo usar Moxie, por exemplo, que é o padrão, ou consigo inclusive definir outra biblioteca se eu quiser. Mas se eu usar Pojo, se eu fizer minha classe Pojo sem nada, o próprio JAX-RS já vai fazer as conversões para mim e eu não vou precisar me preocupar. Eu posso fazer usando o JAX-B, então as minhas anotações que eu posso colocar na minha classe e daí direciono o JAX-B em como que ele faz as conversões para XML ou para JSON. Aí XML, só para relembrar, né, XML significa Extensible Markup Language.
É uma linguagem baseada em tags, só que ao invés que nem o HTML, que a gente faz padronização de documentos para representar documentos, para mostrar documentos ou formatar documentos, a gente representa estruturas de dados, tá? Por exemplo, aqui, ó, aluno barra aluno, nome barra nome, idade barra idade e assim por diante. Eu consigo padronizar meu XML com um esquema, também indicando o que vai ser feito lá. E a API para trabalhar em Java com o XML, para fazer essas conversões, é o JAX-B. Então eu coloco anotações que indicam como que eu vou converter o meu XML em objeto e o meu objeto em XML. E de um esquema eu consigo gerar todas as classes que representam os dados. Posso usar um aplicativo XJC do Java que faz isso para mim. O JAX-B então é uma especificação, uma API para conversão de XML, Java e vice-versa. Também posso usar para conversão para JSON, basta eu dizer que eu quero um JSON. Se a classe não possui anotação nenhuma nela, ele faz uma conversão direta e o nome das propriedades viram atributos JSON. Por default, ele faz o seguinte, ele mapeia todos os atributos públicos vão ser mapeados para o meu JSON, todos os atributos anotados, quando tiver alguma anotação específica, e propriedades getNome viram uma propriedade nome também. Tá? Como a gente não usa basicamente atributos públicos, etc., a gente sempre faz via getNome, tá? Viram a propriedade nome. Para alterar o tipo do mapeamento, eu uso @xml_accessorType. As anotações na classe são bem simples, mas eu tenho outras aqui, mas essas é o que eu vou mostrar para vocês. @xml_root_element indica que é a classe que pode ser serializada para JSON XML. XML_element explicitamente indica que aquele atributo vai ser um atributo que vai aparecer no JSON no XML. Eu consigo até mudar o nome do mapeamento se eu quiser. E XML_transient que indica que eu não quero mapear esse cara para o meu XML ou JSON. Aqui tem um exemplo da classe pessoa. Olha, ela não tá, nenhuma anotação foi feita nela, ela é uma classe Pojo. Se eu pedir para o JAX-B transformar isso aqui para JSON, ele transforma nisso aqui, ó. Isso aqui é um JSON bem formado, tá? Como tem o getNome aqui, tá? Como os atributos são privados, ele vai pegar o getNome, então ele gera nome com o valor e o e-mail com o valor. Se eu colocar uma anotação, por exemplo, aqui no getNome @xml_element e trocar o nome, aí ele gera com outro nome para mim aqui, ó, que bonitinho. Aqui tem outro exemplo com algumas outras anotações, mas a gente não vai usar esse cara aqui. Se eu quiser converter para XML, eu posso usar um código parecido com esse, ó. Aqui eu tenho uma pessoa física, aqui eu tenho um endereço, aqui eu adicionei um endereço na pessoa física e aqui fiz um merge, tá? Daí ele vai mostrar para mim o XML, vai pegar essa classe pessoa física e vai transformar para XML e vai jogar para mim no Systemout, no console. O resultado vai ser alguma coisa parecida com isso aqui, ó, tá? Olha só o XML que está aqui. Tem o namespace, só que daí tem os atributos dela. JSON significa JavaScript Object Notation. Você pode olhar e descobrir mais sobre isso lá no site www.json.org. Ele é um formato para troca de dados, assim como o XML. E uma das vantagens do JSON é que ele tem um tamanho reduzido, porque o XML, toda vez que você abre uma tag, você tem que fechar essa tag. No JSON não tem isso, tá? Ele é texto, não necessita... Aqui, ó, era para ser um T, né? É um texto, então você não necessita do JavaScript para rodar ele, tá? É basicamente um texto que você passa de um lado para o outro. Ele tem a RFC 4627 também, que vocês podem dar uma olhadinha para ver o que fala sobre o JSON. E aqui eu coloquei um site bonitinho para vocês, que ele valida um JSON. Imagine que você tenha uma string JSON e quer ver se está certo ou não. Você coloca nesse JSON Validate aqui, que ele mostra para você se está certo ou não, até formata legalzinho, tá? E o media type para trafegar JSON de um lado para o outro é application JSON. Aqui tem um exemplo no JSON, tá? Isso aqui é um objeto que tem dois atributos, nome e CPF, né? Razer e o meu CPF. Aqui tem outro objeto que tem um atributo só chamado empregados, que é uma lista, e essa lista tem 3 objetos. Cada objeto desses tem nome e sobrenome, nome, sobrenome, nome, sobrenome. Aqui tem um objeto um pouquinho mais complexo, que tem 1, 2, 3 atributos. O atributo nome é só uma string, o atributo endereços é uma lista com 2 endereços. Cada endereço é um objeto que tem CEP e logradouro, CEP e logradouro. E o terceiro atributo desse meu objetão aqui é o CPF. Esses diagramas que eu vou mostrar para vocês, eu peguei lá do json.org, tá? Esses diagramas que estão aqui, a gente chama eles de diagramas sintáticos. Eles indicam como que um cara que interpreta um programa, uma API que interpreta um JSON,
tem que fazer para descobrir que aquele JSON está correto ou não, ou até para gerar. Quer dizer, ele mostra as regras sintáticas do JSON. Ele funciona assim, ó. Você começa nessa extremidade e tem que chegar nessa extremidade aqui. Imagina que você está validando um JSON. A hora que você pega um JSON, a hora que você começa a ler o JSON, você começa com esse diagrama nesse estado, no comecinho. Ao término da leitura do JSON, você tem que estar aqui. Se você não estiver aqui, se você parar no meio, o teu JSON está com erro, ok? E se você chegar até aqui e você ainda tiver string no teu JSON para avaliar, o teu JSON também está com erro. Então, é assim que a gente interpreta esse diagrama. Fora isso, cada bolinha desse diagrama indica um caractere ou um conjunto de caracteres que você tem que ler. Então, significa que um objeto tem sempre que começar com abre-chaves. Tá? E tem que sempre terminar com fecha-chaves. Já um retângulo indica que esse elemento está descrito por outro diagrama. Tá ok? Então, o que é um objeto? Um objeto é isso aqui, ó. Começa com um abre-chaves. Como tem essa virada aqui, significa que o diagrama pode correr por aqui ou por aqui, ok? Então, um abre-chaves, fecha-chaves, acabou, ele é um objeto válido do JSON. Imagina que eu venha por aqui. Então, abre-chaves, venho por aqui. Essa ligação aqui, eu não posso vir para cá, eu estou voltando, tá? Então, eu só vou para frente aqui. Imagina que eu li uma string, eu não sei direito o que é string, mas eu consegui ler uma string, li o caractere 2 pontos, eu sou obrigado a ler 2 pontos no meio de um objeto, li um valor, eu não sei direito o que é valor, e vim por aqui, ó, aí fecha chaves e acabou. Esse também é um objeto válido. Mais um objeto válido aqui, ó. Eu li um abre-chaves, aí andei por aqui, li uma string, li o 2 pontos, li um valor, que eu não sei direito o que é ainda, que eu já vou ver o diagrama deles. Aí, ao invés de andar para frente, eu andei por aqui, ó. Andei por aqui. Aí, eu sou obrigado a ler uma vírgula. Se por acaso você não colocou vírgula, colocou um ponto e vírgula, colocou ponto, qualquer outra coisa, vai dar erro. E aí, eu volto e leio uma string, 2 pontos, o caractere 2 pontos e um valor. E aí, fecha chaves e acabou. Se esse ciclo acontecer, o teu JSON está válido. Se por acaso eu parar aqui no meio, eu li o valor, daí eu li o ponto e vírgula, e daí eu li um fecha-chaves. Está errado, porque você tem que ler uma string aqui dentro. Ok? É obrigatório ler uma string aqui. Você não pode abrir não pode ler um fecha-chaves. Então é assim que eu interpreto esses diagramas. Ok? Outro diagrama importante é o diagrama de array. O array sempre começa com colchetes. Então, abre colchetes, fecha colchetes, é um array válido JSON, ok? Abre colchetes, um valor, eu não sei direito o que é valor, mas um valor, fecha colchetes, é um JSON de array válido. Abre colchetes, andei por aqui, ó. Li um valor, aí ao invés de ir reto, eu caminhei por aqui. Vírgula, aí vim por aqui. Valor, né, outro valor. E daí fecha chaves, esse cara também é um JSON válido para array. Se por acaso eu parar no meio, por exemplo, se eu ler abre colchetes, eu falei chaves lá, é colchetes, né? Abre colchetes, valor, vírgula, e parar aqui, o teu JSON está errado, ok? Então, é para isso que serve o diagrama, esse é o diagrama de um array. Aqui, ó, o que é um valor? Um valor, ele pode ser uma dessas coisas. Então, um valor é só uma dessas coisas aqui. E aí depende de onde você está, né? Ou vai ser uma string, ou vai ser um número, ou vai ser um objeto. Peraí, como assim que um valor vai ser um objeto? Sim, o valor pode ser um objeto. Quer dizer que quando você tem um valor, você pode colocar um objeto inteiro dentro. Vamos voltar no diagrama de objeto. O que é um objeto? Um objeto é tudo isso daqui, ó. Abre chaves, fecha chave. Então, significa que aqui dentro de um objeto, eu posso ler abre chaves, string, 2 pontos. Eu posso ler um valor que é um outro objeto. Quer dizer, eu posso começar a abrir chaves aqui? Sim, desde que esse valor, objeto, também esteja bem formado, ok? Um valor pode ser um array. Opa, peraí. Um valor pode ser um array. Significa que eu posso ter um array de arrays? Sim, pode ter um array de arrays sem problema nenhum.
Um valor pode ser o literal true, escrito true, o literal false, escrito false, e o literal null, quer dizer, escrito null, ok? Então isso é um valor, é uma dessas coisas aqui. E o que é uma string? Uma string sempre começa com abre aspas, aqui, ó, e sempre termina com fecha aspas aqui. Então, sempre assim. Se eu tiver uma string, olha aqui, ó, abre aspas, olha por aqui, ó, por aqui, fecha aspas, é uma string válida, ok? Abre aspas, aí eu ando por aqui. Qualquer caractere Unicode, exceto aspas ou barra invertida, ou um caractere de controle. Se eu tiver qualquer caractere Unicode, menos esses caras, e depois um fecha aspas, eu vou ter uma string com um caractere. E aí é por isso que eu tenho, ó, abre aspas, eu leio um caractere, aí ele volta, ó, tá vendo? Eu consigo vir por aqui, ó. Eu posso ler quantos caracteres eu precise ler. E fecha aspas, e é uma string válida. Se eu tiver, em algum momento dessa leitura, ó, pode ver, ó, se eu voltar em algum momento dessa leitura, se ao invés de um caractere Unicode eu encontrar um barra, aí eu tenho que escapar, né? O barra ele escapa esses caracteres aqui, ó. Barra aspas, barra barra, invertida, né? Barra barra normal, barra backspace, barra form feed, barra new line, barra carriage return, barra tab e barra u. E aí eu coloco 4 dígitos hexadecimais, que são os caracteres hexadecimais que eu quero colocar ali. E aí eu volto e eu posso fechar a string ou eu posso vir para cá e ler de novo, entendeu? Então, isso é uma string. Poxa, o número está mais complicado, né? Mas não é difícil, tá? Olha só que legal como é que é um número. Ó. Um número ele pode ser 0 e acabou, só 0. Ele pode ser também menos 0, tá vendo? Olha aqui, ó, também é um JSON de número válido. Mas ele pode ser menos 1, ó, é um dígito de 1 a 9, menos 1, ó, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, então menos 1 é um dígito, é um número JSON válido. Eu posso ter também menos 9, 8, 7, 0, porque aqui não está especificando que dígito que é, 0, e daí terminar. Olha aqui, ó, que bonitinho. Terminei. Ok. Eu também posso ter, ó, 1.2. 1.2 é um dígito válido. Ou eu posso ter menos 4, 5.89. Significa que eu tenho menos 45.9. Tá? Então, é assim que é feito números. Aí tem mais uma coisa, eu posso fazer também valores com notação científica. Vocês lembram o que é notação científica, pessoal? Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Notação científica é quando você escreve um número assim, ó. 12 e 5. O que é 12 e 5? O que significa esse E aqui? Esse E é a notação científica. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 12 vezes 10 elevada à quinta potência. Tá? Isso é a notação científica. Vocês têm que saber. Vocês são computeiro, né? Por favor. Então, olha aqui, ó. Como que eu faço a notação científica? Então, vamos lá. Vamos escrever esse número aqui, ó. Esse número aqui, né? 1, 2, 12, né? Aí eu venho, passo por aqui e entro aqui, ó. Aí eu posso escrever o E tanto minúsculo como maiúsculo e 5 e cai fora. Então eu consegui escrever esse número aqui. E perceba que eu posso fazer com que o meu expoente seja positivo ou negativo, tá? Aí se eu colocar negativo aqui, o que vai acontecer? 1, 2 e menos 5, tá? Vezes 10 elevado a menos 5, ok? E assim eu consigo fazer todos os números usando JSON. Os meus web services tipo REST também em Java, eles podem ser descritos por um arquivo WADL, que significa Web Application Description Language, ok? Vocês conseguem encontrar lá no W3 o WADL,
Tá? Vocês vão ver depois, quando a gente for rodar a aplicação, se eu tiver um web service rodando na minha máquina, eu consigo pegar o WADL dele só passando lá o application.wadl, ok? Eu consigo buscar esse cara depois. Vocês vão fazer um teste disso depois. Então tem esse formatinho aqui, né? Olha só, resource, tem o método que ele responde, o status 200, ok? Que tá aqui, ó. Tem algumas coisas interessantes aqui explicando como é que o web service funciona. E esse arquivo é usado para fazer chamadas, interfaces para os meus web services de forma genérica. Está dizendo tudo o que eu preciso fazer aqui. Tá? Então eu faço de forma genérica, eu consigo chamar o meu web service. Lá no meu NetBeans, eu consigo criar um web service usando um WADL de um jeito muito simples, tá? Basta eu ir na aba Serviços, lá em Web Services, adicionar o web service, que vai estar disponível para mim. Aí na URL eu coloco a URL do meu WADL, tá aqui, ó, um WADL que eu já tenho pronto. Aí ele cria para mim o meu web service, tá aqui, ó. Ele já conhece os métodos, criar pessoa, obter pessoa, né? Tá tudo bonitinho aqui. Aí você consegue fazer assim, ó, dentro de uma classe Java, você consegue pegar esse cara e arrastar aqui para dentro. Ele vai criar um código maluco aqui para você. Vai criar uma classe, umas classezinhas de conexão, etc e tal, mas vai criar um código bem fácil aqui, ó, obter pessoa, só que com um monte de coisa aqui. Isso é coisa do NetBeans, que o NetBeans cria fácil para vocês, tá? A gente não vai usar essas configurações de web service arrastando aqui. Eu vou ensinar para vocês o client do JAX-RS, que é um pouquinho mais tranquilo de mexer, tá? Você vai entender bem como é que a coisa vai funcionar, vai conseguir configurar bem legal, tá? Então a gente não vai usar esse arrastar aqui do web service, mas fica a dica aí que dá para você brincar um pouco. Tá, vamos à implementação então, né? Então, como que eu implemento um web service usando o JAX-RS, né? E se você estiver usando o Glassfish, a implementação de referência é conhecida como Jersey, é o nome dela, tá? Se eu fizer essa implementação na mão, eu poderia fazer de um jeito muito simples usando servlets, tá, pessoal? Vocês lembram lá que a gente fez lá o do get, do post? Eu tenho também o do put, o do delete. Eu consigo fazer esses 4 métodos, então eu consigo implementar esse CRUD fácil. O único problema é que, por exemplo, quando eu recebo lá o /10 na minha URL, ou na minha URI, na verdade, eu teria que fazer essa segmentação da URL na mão. Putz, que saco, ter que fazer esse troço na mão, olhar se tem um barra lá e pegar esse cara. Aí você teria que implementar na mão também os métodos HTTP. Você teria que implementar o do get, o do post, o do put, o do delete. Tá? Você teria que tratar os retornos, quer dizer, fica bem verboso, você tem um monte de coisa para fazer, é complicado. Já o JAX-RS, o que ele faz? Ele te dá um conjunto de anotações que você coloca nas suas classes e eles abstraem essas coisas para fazer. Então é muito simples de usar. E o NetBeans em especial tem os plugins e os wizards ali que são fáceis de mexer. Como eu não quero me preocupar muito com IDE, se você quiser usar o Eclipse, o IntelliJ, seja lá a IDE que você quiser usar, não tem problema. Eu prefiro usar o NetBeans em termos de pedagógicos, porque ele abstrai esses problemas e a gente consegue focar no código, tá? Só por causa disso. Mas você usa o que você quiser. Mas o NetBeans tem esses plugins e wizards aí. Como que você vai fazer? Você vai primeiro criar um novo projeto web. Você vai em cima do projeto, vai clicar com o botão direito, aí você vai em Novo Outros, vai abrir aquela janelinha com os elementos que você pode criar, né? Você vai dentro do projeto. Aí você vai escolher Web Services do lado esquerdo e do lado direito você vai escolher Web Services RESTful a partir dos padrões. Isso do lado direito. Aí você vai selecionar Recurso Raiz Simples. Vai aparecer uma tela para você digitar o pacote do recurso. Nossas classes todas vão dentro de pacotes, então coloca um pacote ali, por favor. Você vai colocar o caminho, que vai ser o nome do recurso que vai ser acessado. Você vai colocar o nome da classe, o nome da classe que você queira colocar, ele vai gerar para você essa classe. E o tipo MIME do dado usado. Você pode escolher Application JSON ali. Essa é a tela. Não mexe no projeto. Aqui é o pacote do recurso, você vê que ele vai criar o pacote AWS para mim. Aqui o caminho, o teste, é como eu vou chegar nesse meu web service. Tá? Aqui o nome da classe que eu quero fazer. Eu estou padronizando que as classes que respondem web services terminam com resource no final.
Aqui o tipo MIME, aqui eu esqueci de colocar o application JSON, mas é só basta trocar. E a classe de representação deixa string por enquanto, a gente vai mudar isso mais para frente, ok? Aí o NetBeans vai automaticamente criar para vocês a classe test_resource anotada com @path, e dentro do @path ele vai colocar o caminho para você, ó. Esse teste é o que você setou aqui, ó. É a maneira com a qual você acessa o seu web service, ok? Então ele cria a classe para você e anota com o @path. Além do mais, ele cria, por exemplo, o método getJSON para você, ó, public string getJSON, e anota com @get e @produces. @get indica que este método vai ser acessado via get. Olha que facinho, gente. E o @produces está dizendo, tá vendo essa string que esse meu método retorna aqui? Essa string é no formato JSON. É isso que ele está dizendo. Olha que facinho que é. Dentro do método getJSON, você vai trocar o getJSON e vai gerar um JSON na mão aqui, ó. Por enquanto a gente está gerando na mão, mas a gente não vai precisar. Aqui eu estou gerando uma classe, ó, um objeto, ó, abre chaves, fecha chaves, que tem um atributo pessoa física, 2 pontos, que tem o nome, tem o CPF, tá? Como isso aqui é uma string do Java, e eu quero pular linha, se você não quiser pular linha, não precisa. Eu coloquei os /n aqui, mas não precisa colocar, e dá para colocar tudo numa linha só. Só que, por exemplo, lembra que eu falei que uma string dentro do JSON tem que ter aspas? Então você tem que escapar aspas aqui, tem que fazer do jeito certo, tá? Uma vez que você escreveu essa classe, escreveu o seu projeto, eu peço que você execute o seu projeto. A gente não precisa executar, basta implantar somente. Mas eu peço que você execute para você pegar a URL dela lá em cima na barra de endereços do browser. Tá? Você vai executar esse cara. Como que eu vou testar? Tem 3 formas de você testar. A primeira delas, como você fez um web service e esse web service está respondendo por enquanto via GET, eu consigo colocar o endereço do meu serviço na URL do navegador. Olha que facinho, tá? Basta você colocar lá localhost 2.8080, lembrando que se o teu servidor está em outra porta, tem que trocar aqui. Esse cara aqui é o nome do projeto que você criou lá, nesse passo aqui, ó, deixa eu voltar. Aqui, ó, criar um novo projeto web. Você criou um novo projeto web, ok? Esse nomezinho aqui é o nome do projeto que está aqui. Esse web resources tem que existir, tem que estar aqui, tá bom, pessoal? Tem que estar. E aí esse teste é o nome do recurso que a gente colocou lá, é o nome que está aqui, ó, no @path. Quando você colocar isso aqui no browser, ele vai invocar esse método getJSON e vai retornar para você isso daqui. Você também pode fazer isso com uma extensão do Chrome chamado Postman. Eu acho que nem é mais uma extensão agora, eu acho que é uma aplicação que você baixa e roda, tá, pessoal? Mas tem o Postman, ele é muito bom, você consegue fazer muita coisa. Para você debugar, eu recomendo muito fortemente que você instale o Postman. E você pode fazer com uma aplicação do NetBeans. Essa extensão do Chrome eu acho que não é mais extensão, então você baixa o aplicativo lá. Mas basicamente você coloca a URI do teu web service, diz qual é o método de chamada e envia. E aí ele retorna para você. Aqui está o que você coloca lá naqueles campinhos, né? Tá a URI do servidor, que é o que está lá no @path, manda send e vê o resultado. Para você testar com uma aplicação do NetBeans, o próprio NetBeans já cria a aplicação para você de teste. Basta você clicar com o botão direito em cima do projeto, que tem o web service. Aí você escolhe testar web services RESTful, escolhe cliente de teste web no projeto, aí escolhe um projeto que você tenha lá para conter esse teste, ele vai gerar código e tacar o código lá dentro, para até ser o mesmo projeto se quiser. E daí você reimplanta e a aplicação de teste vai ser aberta. Então você reimplanta e roda a aplicação de teste. A aplicação de teste vai ter essa carinha aqui, ó. Tá? Essa carinha tem aqui, ó, o nome do teu web service, o método que você pode chamar. E aqui tem o WADL. Tá vendo esse WADL aqui, ó? Tá vendo essa URI aqui? É assim que você pega o WADL, que é a descrição do teu web service. Tenta colocar isso aqui no browser para você ver o que acontece, tá? Quando você clica em teste aqui, ele abre para você as possibilidades do teste. Ó. Ele está dizendo, ó, esse método teste aqui, ele pode ser chamado via get e ele vai retornar um application JSON. Aí você clica no testar e ele retorna para você o JSON. Como exercícios para vocês, então, implementar esse primeiro web service,
testar tanto no plugin como na aplicação do NetBeans. Eu quero que você teste ele dos dois jeitos. Esse plugin, na verdade, é usando a aplicação do Postman. Você vai alterar o retorno daquele web service que a gente fez para conter os seus dados pessoais, mas o seu endereço de e-mail, telefone, quer dizer, aumentar o web service. Quer dizer, a gente vai brincar com JSON aqui e roda para ver se funciona, né? Testa aqui com a aplicação do Postman ou com o NetBeans. Depois você altera o retorno do web service para conter os seus dados pessoais, mais o seu telefone e uma lista de endereços de e-mails. Então você já sabe fazer lista usando JSON, né? Faça retornar isso. Depois alterar o retorno do web service para conter os seus dados pessoais, mais o seu telefone, uma lista de endereços de e-mail e uma lista de endereços físicos, tá? Que pode ser um objeto contendo logradouro, número e CEP. E veja isso funcionar.